Boa noite, meu irmão, mais uma vez. Nós estamos aqui para adorar a Deus e isso é maravilhoso. Nós estamos numa série de pregações falando sobre as parábolas de Jesus, especialmente as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar sobre o tema até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, verso 44 e verso 46. Nós vamos ver mais duas parábolas das 7 parábolas que tem nesse capítulo. Mateus capítulo 13, verso 44 e verso 46. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pelo enorme privilégio que temos de estarmos aqui diante do Senhor, Pai. Não há nada melhor do que estar diante do Senhor, Pai. Não há nada melhor do que colocar o nosso coração diante do Senhor. Não há nada melhor do que nos relacionarmos contigo, ó Pai. Por isso nós louvamos ao Senhor por esse privilégio, ó Pai, de podermos fazer isso em lugares diversos, em circunstâncias diversas, ó Pai, mas num só espírito poder adorar a Ti, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor me use com graça e misericórdia e com poder nessa noite, ó Pai. Que seja o Espírito Santo do Senhor ministrando aos nossos corações por meio da Tua palavra, Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero recapitular rapidamente o que nós já vimos até aqui. Nós vimos até aqui pelo menos 4 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador, onde Jesus explica que o reino dos céus é como uma semente que é lançada e cai em terrenos diferentes. Um terreno rejeita, é o que cai pelo caminho. Uma semente cai num terreno que ele é pedregoso, então ele parece que vai crescer, mas não cresce. A semente cai num terreno que é num lugar espinhoso, então ela até tem raiz, começa a crescer, mas logo é sufocada por causa dos espinhos e não se desenvolve. E apenas um terreno, de fato, é um terreno bom o suficiente, onde a semente se espalha e cresce. Jesus está explicando que o reino dos céus, ele é pregado, proclamado, ensinado, propagado a todas as pessoas, mas que haverão pelo menos 4 reações diferentes acerca de como receber esse evangelho. Depois ele diz que conta a parábola do joio e do trigo para mostrar para nós que existem 2 tipos de pessoas sobre essa terra e que elas estão crescendo e se desenvolvendo junto, ou seja, elas estão no mesmo contexto, é o joio e o trigo. O que diferencia o joio do trigo é justamente que o trigo ele dá frutos, o joio não dá frutos. Eles se parecem muito, eles são extremamente semelhantes, mas o joio é que dá os bons frutos, o trigo é que dá os bons frutos e o joio não. Mas uma coisa que Jesus ensina nessa parábola é que a colheita só acontecerá, ela só será feita, ela só será realizada quando o Senhor mandar os seus anjos vir. Ainda tem a parábola do grão de mostarda, que mostra que o reino de Deus cresce de forma humilde, porém gloriosa. Ela se desenvolve, ela não volta para trás, mas ela não se desenvolve na velocidade, na forma que a gente gostaria, como no caso dos judeus daquele tempo, que gostaria que Jesus fosse o grande libertador, que fosse um guerrilheiro, que fosse alguém que tirasse os israelitas da mão do império e do jugo de Roma. Não é assim. Jesus mostra: meu reino é como um grão de mostarda. Ele começa pequenininho, de forma humilde, mas ele cresce e desenvolve de forma gloriosa. E então, por último, a gente viu a parábola do fermento, que mostra que o reino de Deus é aquele que influencia de dentro para fora. É aquele que começa no coração e termina então numa massa totalmente levedada, numa massa que possa de fato crescer por causa do reino de Deus, do evangelho que ali está presente. É interessante que Jesus por diversas vezes usa a expressão: aqueles que têm ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Hoje nós vamos falar sobre 2 parábolas, mas antes de pensar nessas parábolas eu quero compartilhar algo com os irmãos. Hoje à tarde eu estava sentado no chão da minha cozinha. O Isaac, nosso bebê,
estava brincando ali e ele não queria que a gente se levantasse. Então, se a gente levantava, ele batia a mãozinha assim para a gente ter que sentar de novo para ficar do lado dele. E por algum momento eu me dispersei assim, fiquei olhando para o nada. E a Ju, minha esposa, me perguntou: o que você está pensando? E eu não queria compartilhar o que estava pensando com ela e falei: não estou pensando nada. Ela olhou e falou: eu te conheço, o que você está pensando? O que está passando pela sua cabeça? E eu sabia que o que eu estava pensando ia preocupar ela, mas eu disse ainda assim, eu estou pensando que se hoje for a última vez que eu for pregar a palavra de Deus, for a última vez que eu for subir num púlpito e pregar a Bíblia, será que isso muda ao fazer isso em mim? Eu sabia, logo minha esposa ficou preocupada, falou: por que você está pensando isso? Para de pensar essas coisas e etc. E é claro que o pensamento vem em função de tudo que a gente está vivendo. São pessoas queridas que estão morrendo, pessoas queridas que estão em estados extremamente graves, pessoas queridas que estão passando necessidades físicas, pessoas queridas que estão perdendo o seu negócio, o seu sonho, o trabalho de toda uma vida. E o fato é que nós estamos sujeitos a perder a nossa vida em qualquer momento, em qualquer circunstância, seja por causa da doença que nos assola, ou seja por causa de qualquer outra razão. Nós somos frágeis. E eu comecei a pensar: o que muda no meu coração quando eu parto da perspectiva de que essa será a última vez? Que essa será a última vez. A primeira coisa que veio à minha mente é que se essa for a última vez, vai ser um enorme privilégio. E veja bem, meu irmão, se de fato eu vir a falecer daqui, sei lá quanto tempo, não fique com a cabeça: nossa, o pastor sabia, por isso que ele falou isso. Não tem nada disso, não estou com sentimento de morte, não estou achando que vou morrer, nem nada disso. É apenas um sentimento que veio em mim, no sentido de que, e aí, e se fosse? O que isso mudaria? E a primeira coisa que mudaria é que, se fosse, eu gostaria de fazer uma pregação que de fato glorificasse o nome do Senhor e que fosse algo bem feito, que não fosse algo mal feito. A segunda coisa que veio ao meu coração é que, se fosse a última vez, seria um grande privilégio, uma vez que o texto que nós vamos pensar e meditar fala sobre o que realmente importa. Eu pensei que, se fosse a última vez, eu precisaria viver de fato esse Evangelho sem se preocupar com os meus interesses, com os meus desejos, com aquilo que eu quero, mas realmente pensando: já que é a última vez, que seja uma vez que glorifique o nome do Senhor, porque afinal de contas eu estou indo encontrar com Ele. Eu fiquei pensando nessas coisas. Eu não sei se você já pensou sobre isso em algum momento da sua vida ou nos dias que nós estamos vivendo. Mas, meu irmão, é maravilhoso poder pensar nessa noite sobre o que realmente importa. E eu quero ler com você então uma dessas parábolas e a gente aplicar algumas coisas no nosso coração. Preste bem atenção no que nós vamos falar aqui. As parábolas são simples, elas não são difíceis de ser interpretadas, mas elas têm aplicações que, se a gente não prestar atenção com muito carinho, pode passar despercebido por nós. Olha só o que diz o verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Essa parábola que está contando, Jesus está dando o exemplo agora de quem encontra-se com a mensagem do Evangelho, ou seja, quem encontra-se com a participação no reino de Deus. Lembra-se que a gente já definiu aqui que o reino de Deus são formados por aquelas pessoas que se submetem de todo o coração, de toda a mente, com todo o amor ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Eles fazem parte do reino de Deus porque tem Deus como seu rei. E o reino de Deus se manifesta, ele se propaga, ele influencia, ele cresce, ele se desenvolve. Agora aqui a gente está falando de uma pessoa que, de maneira desapercebida, sem muita intenção, se encontrou com o reino de Deus. E o reino de Deus aqui é descrito como um tesouro valiosíssimo. E para a gente voltar no contexto de quando Jesus está falando isso aqui, nós estamos falando de um contexto onde não tinha banco, nós estamos falando de um contexto onde tinha um império que subjugava Israel. Então as pessoas que tinham algum tipo de riqueza, elas de fato escondiam essa riqueza. Aliás, isso acontecia até pouco tempo atrás.
algumas centenas de anos, mas é bem verdade que aconteceu isso muito mais do que colocar os nossos dinheiros em bancos ou criptomoedas como a gente faz hoje. Mas Jesus está falando, o reino de Deus é um homem que está caminhando e sem esperar, sem expectativa, ele se encontra com um grande tesouro. Ao encontrar-se com esse grande tesouro, esse homem tem uma seguinte percepção, porque aquela terra parece que tem um dono. É isso que a parábola nos mostra. Então ele não pode simplesmente pegar o tesouro para si, porque não pertence. Então ele precisa fazer uma troca. Ele precisa fazer um ajuste para que aquela terra de fato seja dele. E o que diz a parábola aqui é que ele esconde o tesouro de novo, para que ninguém veja que ele tem um tesouro. Volta, cheio de alegria e empolgação, afinal de contas ele encontrou o grande tesouro. Vende tudo o que tinha, então vai lá e compra aquela terra, aquele campo, para que ele então possua aquele tesouro. A lição, a moral da história é simples, olha só o que Sproul diz. À luz desses ensinamentos de Jesus, fica evidente que somos chamados a rever os nossos valores, a considerar aquilo que mais apreciamos. Eu o incentivo a se questionar da seguinte forma: o que será que eu mais aprecio no mundo? O que me é mais valioso? Essa é a grande moral da história, não tenho dúvida sobre isso. Jesus está querendo ensinar que o reino dos céus, ou quem participa do reino dos céus, tem este reino como aquilo que de mais valor há no seu coração, como aquilo que é de fato o seu grande tesouro. Mas eu quero destacar com vocês aqui algumas lições importantes. Se a moral da história está clara, se a moral da história está simples de se ver, eu quero aplicar algumas coisas desse texto no nosso coração. Então olha só, próximo slide aí, por favor, Glaucio. Olha só o que diz. Em primeiro lugar, o que a gente pode aprender dessa passagem? O reino de Deus não pode ser visto por todos. Essa é a primeira coisa que a gente pode aprender dessa passagem. Perceba que diz o seguinte, que o reino de Deus estava escondido, ele não estava à vista, ele não estava à mostra. Não são todos que veem o reino de Deus. Aliás, Jesus já tinha explicado sobre isso quando ele diz a parábola do semeador. A mesma semente é lançada pela mesma pessoa, mas ela cai em terrenos diferentes e por sorte faz efeitos diferentes, e apenas uma pequena parte naquele contexto, um quarto, que de fato ouve e se desenvolve na semente do Evangelho. A primeira coisa que você precisa perceber, meu irmão, é que esse tesouro, ele não está à vista de todos, ele não pode ser visto, nem pode ser percebido por todos. E é por isso que não são todos que percebem de fato. É por isso que não são todos que de fato ouvem o Evangelho. É por isso que não são todos que de fato se submetem ao Deus desse Evangelho. A segunda coisa que essa parábola pode nos ensinar é a seguinte: aquele que vê o tesouro percebe que não tem a coisa mais valiosa. Isso aqui é poderoso demais, você precisa prestar atenção nisso aqui. Quem percebe que o tesouro do reino dos céus é de fato o que há de mais valioso sobre a terra, percebe que aquilo que ele tem não é o que é de mais valioso. Eu sei, parece óbvio demais, mas para nós não é. Deixa eu dar um exemplo para você. Se fazer parte do reino de Deus é o que te é mais valioso, você está disposto a trocar o seu futuro profissional por isso? Seu futuro profissional? Ou você vê o seu futuro profissional como algo que é mais valioso do que o reino dos céus? Você está disposto a trocar a sua vida de luxo, e luxo eu não estou dizendo no bom sentido, mas no sentido de que você é uma pessoa abastada, para ser alguém que vai ter nada ou quase nada? Deixa eu aprofundar isso. Você está disposto a ser rejeitado pela sua família por causa do reino dos céus? Percebe? Quando eu vejo que o reino dos céus é aquilo que mais tem valor, eu consigo perceber que qualquer outra coisa que eu tenha não é aquilo que mais tem valor. Não é aquilo que mais tem valor. Em terceiro lugar, o que esse texto nos mostra é que quem tem o tesouro não é impulsivo,
não é imediatista. Não é impossível, não é imediatista para ter o tesouro. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui, meu irmão. O que a parábola nos diz? Que aquele homem foi lá, encontrou o tesouro, mas ao encontrar o tesouro, ele simplesmente escondeu de novo. Ele não roubou para si. Por vezes eu tenho encontrado pessoas que querem viver para a glória de Deus e no reino de Deus, e essas pessoas querem uma igreja fast food. O que é isso? Eu passo na igreja, eu vou até a igreja, pegar minha bênção e vou embora, pica a mula, casco fora. Eu vou lá resolver meu problema e vou embora, e acabou, fim de papo. Em terceiro lugar, olha só, quem faz parte do reino de Deus não é impulsivo, não é imediatista, não pensa como o reino de Deus, como alguém que vai resolver os seus problemas de forma imediata. E talvez, meu irmão, se tem uma lição importante para a gente aprender com essa parábola aqui, é exatamente essa. Nós nos relacionamos com Deus na medida que nós queremos que o nosso problema seja resolvido na hora, no momento, no ato. Nós não admitimos a possibilidade de ter que esperar, porque vivemos numa realidade imediatista. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Assim como Jesus explicou que o reino de Deus é como o grão de mostarda, que começa de forma pequena, humilde, e dentro de um processo ele se transforma numa árvore frondosa e gloriosa, a sua caminhada com Deus também é uma caminhada com Deus baseada em um processo. É por isso que o homem se encontra com o tesouro, mas ele percebe que antes dele desfrutar do tesouro, é preciso que ele abra mão de tudo que ele tem, para que ele de fato possa conquistar aquele tesouro, ou ter aquele tesouro, ou fazer parte daquele tesouro como algo da vida dele. Por isso esse homem tem paciência o suficiente para esconder novamente o tesouro, voltar, vender tudo o que tem, e então com aquele dinheiro comprar aquela terra, para de fato ele ter o tesouro. Então preste bem atenção no que eu estou dizendo para você aqui. Muitos casais me procuram querendo resolver o seu casamento numa conversa, num encontro, numa oração, ou pessoas que estão passando por problema com o comércio, ou com relação familiar de filhos, ou seja lá qual for o nível de relacionamento e o problema que essa pessoa esteja passando. As pessoas têm uma expectativa que do dia para a noite haverá um anjo, ou a própria mão do Senhor virá sobre aquele indivíduo e pum, resolveu. Não. Deus de fato faz milagres, Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Mas o que Jesus está explicando, não só nessa parábola, mas em outras, é que há um processo. Há passos a serem dados para de fato você viver a realidade de alguém que faz parte do reino de Deus. Há passos a serem dados. Não é uma relação imediatista, não é uma relação de hoje, de agora. Você precisa prestar atenção nisso. Essa parábola está nos ensinando isso. Em quarto lugar, o que essa parábola nos ensina é que esse homem faz tudo o que é necessário para ter o tesouro. O que você está disposto a fazer para viver para o reino de Deus? O que você está disposto a fazer para viver para o reino de Deus? Mateus 19, 21 a 22, conta a história do jovem rico. Olha só o que diz lá. Não está aí projetado não, mas preste atenção. O que ainda me falta? Ele perguntou. Jesus lhe disse: se você quer ser perfeito, vá, venda o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro dos céus. E venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu aquela palavra, ele foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus aqui está vivendo a realidade do que essa parábola está nos contando. Certa feita, um jovem rico procurou Jesus e disse: olha, eu obedeço à lei, eu faço tudo que tem que fazer, eu estou tudo certinho. O que me falta para conquistar ou para viver o reino de Deus? Jesus diz: é simples. Vai lá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e agora vem e siga-me. E o que diz o texto? Que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitos bens. O que Jesus estava fazendo com aquele homem? Jesus estava indo justamente no centro do coração daquele homem.
na força, no motor que gerava sentimentos, ações e desejos naquele homem. Jesus foi no âmago daquele homem. Jesus enxergou o que de fato movia o coração daquele homem, e o que movia o coração daquele homem eram as suas riquezas. E com isso, meu irmão, não estou dizendo que todo rico é movido por causa das suas riquezas, não. Às vezes você pode ser movido por causa do seu conhecimento. Eu tenho mestrado, pós-doutorado, 4 pós-graduações, eu tenho pós-doutorado e etc. E eu sou o cara por causa disso. E de repente Jesus está dizendo o seguinte: você está disposto a abrir mão de tudo isso e me seguir? Você está disposto a abrir mão daquilo que tem movido o seu coração e me seguir? Porque, meu irmão, as pessoas têm olhado para Deus como se Deus fosse o seu servo. Mas o que nós estamos vendo aqui é que quando o homem se depara, se descobre diante do tesouro eterno dos céus, o reino dos céus, esse homem encontra-se em tamanha alegria que para ele não há mais nada tão mais lógico do que abrir mão de quem ele é para viver uma realidade de relacionamento com Deus. É isso que esse texto está nos ensinando. O jovem rico não tinha essa disposição. O jovem rico não tinha essa disposição. Mas olha só, no mesmo Mateus 19, verso 28 e 29, Pedrão viu aquele papo de Jesus com o jovem rico. E aí Pedro foi lá e fez uma pergunta que talvez eu e você quiséssemos fazer em algum momento. Olha só o que diz o texto, também não está aí projetado, me perdoe por isso, mas olha só o que diz. Veja, nós deixamos e te seguimos, portanto, o que devemos ter? O que nós devemos ter? Pedro está perguntando: Senhor, o jovem rico não te deixou não, mas nós deixamos. Nós estamos te seguindo. E o que nós vamos ganhar com isso? E aí Jesus responde: certamente vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vós, os que me seguistes, também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixou casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. A resposta de Jesus foi uma coisa muito mais grandiosa, talvez, do que Pedro estava pensando. Jesus está dizendo assim: todo aquele que está disposto a deixar o seu eu, o seu ego, o seu status, o seu poder, para viver uma realidade de relacionamento comigo, todo aquele que tem uma vida centrada em mim, é como se Jesus estivesse dizendo isso. Todo aquele que tem o meu evangelho como força motriz das suas ações, dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas ansiedades, dos seus medos, das suas esperanças. Todo aquele que tem o evangelho, que tem o próprio Cristo como centro de sua vida, a esses são garantidos os céus eternos. Eles vão ter 100 vezes mais do que qualquer coisa que eles imaginaram. Eles vão herdar a vida eterna e o céu eterno. Eles vão habitar com o Pai eterno por toda a eternidade. E não existe presente maior do que esse, não existe tesouro maior do que esse. Mas há uma necessidade de seguir. E em quinto lugar, essa lição, ou essa parábola nos ensina que esse homem percebe que vale a pena trocar tudo pelo tesouro. Vale a pena trocar tudo pelo tesouro. Meu irmão, a parábola do semeador, que foi a primeira que a gente meditou aqui, é uma parábola que tem falado no meu coração de maneira recorrente. Esse negócio tem me remoído. Eu sei, a gente já falou sobre ela, já tem quase um mês, mas isso tem movido o meu coração. Porque eu tenho pensado, e eu falo do meu coração, eu estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém. Do meu coração. Eu tenho avaliado o meu coração, porque às vezes as preocupações da vida, às vezes as circunstâncias, parecem de fato sufocar o nosso coração. E eu começo a pensar: Senhor, será que eu sou aquela semente que caiu no meio dos espinhos?
Será que eu sou aquela semente que não consegue enxergar para além do que os meus olhos podem ver? Porque quem vê o tesouro do céu, meu irmão, não vê mais nada, não tem medo de mais nada, não se apega a nada. É alguém que se entrega totalmente, plenamente, completamente. É alguém que diz: eu achei. Aquilo que tem mais valor, aquilo que realmente importa, foi me dado, e de graça. Esse homem não estava procurando, ele simplesmente tropeçou no Evangelho e achou o tesouro eterno. Mas ele foi despertado de forma tão absoluta, de forma tão extraordinária, de forma tão maravilhosa, que ele não conseguia enxergar mais nada. A disposição dele era de trocar tudo. Aliás, foi o que ele fez. Trocou tudo, o que ele é e o que ele tem, para ter o tesouro eterno do céu eterno. Lembra que eu comecei falando que eu comecei pensando nessa tarde, se essa fosse a minha última oportunidade de pregar a palavra de Deus nessa igreja? Eu comecei a pensar sobre isso. Quantas vezes na minha vida, volto a dizer, eu estou falando do meu coração, quantas vezes na minha vida não me faltou enxergar isso aqui de forma mais clara? Que ainda que eu esteja perdendo aqui ou acolá, ainda que eu esteja tendo frustrações aqui ou acolá, ainda que a derrota pareça ser uma realidade e seja uma realidade, espera aí, essas coisas de fato não importam, porque o que eu tenho é o tesouro eterno. É isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 8 e 9, que nós começamos esse culto. Ele está dizendo: eu considero perda tudo, por amor de Cristo, por aquilo que eu tenho em Cristo, por quem eu sou em Cristo. Em sexto lugar, essa parábola nos ensina o seguinte: que o homem percebe que esse tesouro é fonte da verdadeira alegria. Você parou para pensar? Um versículozinho, esse tanto de lição, já parou para pensar nisso? Que tanto de coisa que a gente está aprendendo. Tem mais outra parábola, então dá uma segurada aí. 6 lições nós estamos aprendendo aqui, que pode mudar a sua vida de uma vez por todas, meu irmão, porque a verdadeira alegria está aqui. É isso que diz a parábola. Escondeu de novo, então, cheio de alegria, vendeu tudo. Ele não vendeu tudo com rancor, ele não vendeu tudo com tristeza, com pesar, com mágoa. Ele nem titubeou em pensar em vender tudo. Aliás, ele estava alegre por ter o que vender, para poder comprar aquela terra e de fato ter acesso àquele tesouro, porque ele percebeu que o tesouro vale mais do que tudo que ele tinha. Então isso dava entusiasmo, alegria, vida para ele. Ele estava feliz, alegre e feliz. Alegre e feliz. Mas tem uma segunda parábola. Essa segunda parábola fala de um tesouro procurado. Se na primeira parábola o tesouro foi encontrado aleatoriamente, talvez que por um acidente, na segunda não, fala de uma pessoa que estava procurando. Olha só o que diz o verso 45 e o verso 46. O reino dos céus também é como negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu o que tinha e a comprou. Aqui a moral da história é a mesma. Jesus não estava tratando de uma outra moral. A moral da história é a mesma. Quem encontra o tesouro dos céus, ou no caso aqui a pérola preciosa de maior valor, tem a disposição de trocar tudo que tem por aquela pérola. Afinal de contas, ela é o que mais vale. Ela é o que mais vale. Só que aqui eu queria destacar mais 5 lições que a gente pode aprender nessa parábola aqui. Olha só. Primeiro, pessoas estão procurando a sua grande pérola, a sua grande alegria. Primeira coisa que essa parábola nos ensina é isso. Tal como esse negociante
que procuravam uma pérola preciosa, a pérola de maior valor, pessoas também estão procurando significado, pessoas também estão procurando propósito, pessoas também estão procurando sentido para a sua vida, pessoas estão buscando isso em diversos lugares, de diversas formas. As pessoas estão buscando sentido, as pessoas estão buscando valor para a sua vida. As pessoas estão buscando valor para a sua vida. A segunda lição que essa parábola nos ensina é que essas pessoas que estão buscando esse valor, elas estão insatisfeitas com as suas pérolas atuais, pois ainda se sentem incompletos. Esse negociante tinha pérolas, esse negociante tinha valor, ele tinha dinheiro, ele tinha condições de compra, mas o que ele tinha não era suficiente. O que ele tinha não trazia satisfação, o que ele tinha não trazia completude, o que ele tinha ainda dava para ele uma sensação de falta. E Jesus está ensinando isso para nós. Existem pessoas nesse mundo que estão procurando sentido, valor para a sua vida. E por que não estão encontrando? Eu gosto de dar esse exemplo agora ainda mais. Para mim, encontrar a pérola preciosa do Evangelho, da participação do Reino dos Céus, é como brincar com aquele brinquedo de criancinha, que você tem assim um quadrado, aí você tem que encaixar o quadrado, um losango, um triângulo, uma bola, e assim vai. No nosso coração existe uma pecinha, formato de uma cruz. O problema é que a gente está pegando o losango e está macetando aqui para ver se encaixa na cruz. E aí às vezes até dá uma sensação de que encaixou, deu certo, mas logo cai. Por quê? Porque não é a peça certa. Aí você troca, você põe uma cruz menor, você põe uma bola, você põe um quadrado, sei lá. E o que acontece? Frustração, 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 frustração. A vida continua sem sentido, a vida continua sem propósito. Tem um livro na Bíblia dedicado todinho só para falar isso. O que você mais vai encontrar nesse livro é a palavra não tem sentido, é tudo vaidade, não tem sentido. É o livro de Eclesiastes. Um grande rei, o rei mais rico da história de Israel, experimentou de absolutamente tudo. Qual é a conclusão dele? Nada tem valor. Nada tem valor. É isso. Nós somos muitas vezes como esse negociante. O problema do negociante não é que ele não tinha. O problema do negociante é que ele não estava satisfeito. Esse era o problema do negociante. Ele ainda estava à procura. E assim tem tantas pessoas, à procura. Mas olha só que coisa maravilhosa. Se existem aquelas pessoas que vão simplesmente tropeçar no Evangelho e vão encontrar o tesouro, existem aqueles que vão procurar e vão encontrar. Eles vão encontrar. Olha só a terceira lição que a gente pode aprender nesse texto. A terceira lição é a seguinte: o reino dos céus é para aquele que não se sente conformado com a sua falsa alegria. O reino dos céus é para aquele que não se sente conformado com a sua falsa alegria. Porque, veja bem, meu irmão, existem pessoas procurando sentido? Existem pessoas insatisfeitas? Existem, mas nem sempre essas pessoas admitem essa insatisfação. Nem sempre essas pessoas admitem a necessidade de buscar o propósito e o verdadeiro sentido da vida. Nem sempre. O verdadeiro reino dos céus, o tesouro, a pérola preciosa, é para aquele que está inconformado com a sua alegria. Ele não se sente confortado com aquilo que ele sabe que é a falsa alegria. Recentemente eu passei uma experiência muito interessante. Eu estava com um casal de Deus.
tiveram lá suas discussões, etc. E eu disse o seguinte para eles: olha, eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu não estou aqui para resolver o seu problema. Eu estou aqui para relembrar quem você é. E quem esse casal era? Esse casal era alguém que serve a Deus, que teme a Deus, que ama a Deus e que segue a Deus. Mas que por causa do pecado, por causa das insatisfações do seu coração, eles se entregaram aos seus próprios desejos e ali nasceu um conflito. E o conflito foi tão interessante que eu cheguei a ouvir o seguinte: pastor, eu não estou disposto ou disposta a fazer isso, porque eu não concordo que isso seja racional. E eu disse o seguinte: olha, há um problema no seu pensamento, porque há um sentimento de que você deve fazer o outro feliz, e nós não nos casamos para isso. Aqueles que vivem o Evangelho casam-se para fazer o outro mais santo, mais parecido com Cristo. Se você tem dúvidas disso, leia 1 Coríntios capítulo 6, 7 em diante. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito é ser bênção na vida do outro. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, se eu admitir que eu estou vivendo uma falsa alegria, que eu estou vivendo um falso orgulho, que eu estou vivendo uma falsa completude. E nem sempre as pessoas querem fazer isso. As pessoas estão sofrendo, seus corações estão se sentindo insatisfeitos, mas nem sempre elas têm a coragem de admitir: eu preciso de Deus, eu preciso da pérola preciosa. Quarto lugar, a pérola preciosa, essa parábola da pérola, nos mostra que o reino dos céus é aquilo que o homem está procurando. O reino dos céus é a peçazinha que encaixa, é aquilo que tá, e pronto, deu certo, é isso. O reino dos céus é a única coisa que pode trazer satisfação e completude para você. Em quinto lugar, só é possível viver o reino dos céus se trocarmos tudo o que temos pela pérola do Evangelho. E essa é a moral das duas histórias, porque as duas histórias terminam da mesma forma. As duas histórias dizem o seguinte: ele vendeu tudo que tinha para ter o tesouro, ele vendeu tudo que tinha para ter a pérola, ele trocou tudo que ele tinha para ter. Meu irmão, e você precisa começar a entender essa realidade. O tesouro não é algo para você compartilhar com outra coisa que você considera de valor. O tesouro dos céus, o reino dos céus, a realidade de uma vida em Deus, de uma vida do Evangelho, significa uma vida que você está disposto a se abdicar de tudo que você é, de tudo que você tem, de todo o seu orgulho, de toda a dureza do seu coração. Você está disposto a ser um marido melhor, você está disposto a ser uma esposa melhor, você está disposto a ser um empregador mais justo, você está disposto a ser alguém que ama o próximo, porque você está disposto a abrir mão de quem você é por causa do tesouro dos céus. O tesouro nos é dado por graça e de graça, por amor. Mas isso não significa que não tem um custo alto em manter ele. O apóstolo Paulo era alguém que era conhecido como um fariseu, um líder, uma pessoa de poder, uma pessoa de status. A ele foi dada a condição de chefiar a comitiva que perseguiria os cristãos. Ele era alguém que tinha um futuro brilhante pela frente, o apóstolo Paulo. Mas quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, aquele homem tem a vida transformada. A vida transformada. Sabe o que significou a vida transformada no caso do apóstolo Paulo? Se você ler lá em Atos capítulo 9, Jesus diz o seguinte: eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo foi um chamado de sofrimento. A partir daquele momento, Paulo passou a ser odiado pelos fariseus e pelos judeus.
e também era odiado entre os cristãos, uma vez que ele já tinha perseguido e matado tantos cristãos. Várias das suas cartas, Paulo precisa justificar porque ele é apóstolo, porque as pessoas têm medo dele. Ele era o perseguidor, ele agora ficou literalmente entre a cruz e a espada. Os judeus não gostavam dele, os cristãos desconfiavam dele. Mas Paulo não desistiu do seu chamado, ele continuou pregando, ele continuou indo adiante. Sabe quantas vezes Paulo foi preso? Inúmeras. Açoitado? Várias. Justas e injustamente. E terminou a vida morto por causa do nome de Cristo. E em uma das suas últimas cartas, a carta de Filipenses, ele disse: eu considero tudo que eu perdi lucro, porque o que eu ganhei é muito maior. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa no fundo do seu coração. Eu tenho pensado muito sobre isso. Hoje eu conversei com um amigo de Brasília, um amigo de infância querido, e ele me perguntando como é que estão as coisas, e eu disse assim: Daniel, o nome dele, Daniel, eu tenho sofrido com as pessoas porque as pessoas têm sofrido. A minha rotina está sendo participar de enterros, pessoas que perderam entes queridos, comerciantes que estão desesperados porque estão perdendo seu negócio, pessoas que perderam seu emprego e sua fonte de renda. A dor, ela está em todos os lados. Se existe algo em comum em praticamente todos nesse momento, é a dor. O motivo da dor pode ser diferente, mas ela está presente. Ela está presente. E nesse momento, meu irmão, se você não olhar para aquilo que realmente importa, para a sua relação com Deus, para quem você é em Deus, para aquilo que Deus fez por você, como Ele te redimiu, como Ele te amou, como Ele te salvou, como Ele te resgatou, como Ele garantiu a vida eterna, como Ele garantiu a herança dos céus. Se você não olhar para além de onde os seus olhos podem ver, o que vai alcançar o seu coração é o desespero, porque a dor é forte. Ninguém está negando a dor aqui, ninguém está negando o impacto que isso tem em nosso coração. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: tem algo muito mais importante do que isso, é a sua vida com Deus, é quem você é em Deus. Isso ressignifica o seu propósito, isso ressignifica a sua caminhada, a maneira que você olha. Eu tenho admirado pessoas que têm entes queridos, que estão adoentados, que estão em estados gravíssimos, e essas pessoas olham e dizem o seguinte: olha, a nossa esperança está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, nós confiamos no Senhor. Como essa semana eu vi alguém perdendo a mãe, e esse que perdeu a mãe era aquele que estava consolando as pessoas que iam consolá-lo, com a mensagem do Evangelho, com a verdade do Evangelho, com a esperança do Evangelho. Porque, meu irmão, existe sim esperança. Ela está no trono, ela está nas mãos do nosso Pai, ela está com Jesus Cristo. É Ele quem nos define quem somos. Não é a doença, não é a fome, não é a dor, não é o desespero nem o medo, mas é o Evangelho. Troca o seu medo, troca a sua ansiedade, troca a sua angústia pelo tesouro eterno, pela pérola eterna. Troca tudo isso por Ele. Seja Cristo o centro da sua vida, como foi o centro da vida do apóstolo Paulo, que pôde dizer nos seus últimos dias de vida: eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, mas o que tem em mim é a alegria da salvação. O que tem em mim é a esperança que não se cala, que não se para. O que tem em mim é uma força que me gere, que me move, porque eu fui ressignificado em Cristo Jesus. A minha identidade foi afirmada em Cristo Jesus. O que fazer? O que fazer de hoje não vai ser itens, porque nós já fizemos isso ao ver as parábolas.
nós já aplicamos de maneira clara a realidade da nossa vida. Mas eu quero ler essa frase de Phil Newton, porque eu acho que ela é preciosa demais. Ela diz o seguinte: o que o impede de conhecer a Jesus Cristo é o seu orgulho, o desejo de ser notado pelo mundo? Coloque-o na cruz. São as suas ambições. Morra para essas ambições na cruz. É algum pecado, alguma luxúria que se apegou a você para devorar a sua eternidade? Clame a Deus por misericórdia, abandone esse pecado e siga Jesus Cristo. É o seu desejo pelas coisas, um desejo que se multiplica em sua mente e nunca é satisfeito. Veja a loucura disso. Arrependa-se dos seus desejos vãos e siga Jesus Cristo, o Rei. Ele é o tesouro, Ele é a pérola, Ele é aquilo que realmente importa. Ele é, meu irmão. O Evangelho não é um Evangelho fast food. Jesus não está aqui para resolver todos os seus problemas, para atender todos os seus desejos. Não. O Evangelho é alguma coisa que te transforma de dentro para fora, te faz renascer, porque em você tudo está morto, te faz ter esperança e vida, mesmo que isso não possa ser visto, te faz perceber quem você é de verdade. E se você recebe isso com um verdadeiro entusiasmo, alegremente, você entrega tudo que você tem, tudo que você é, e você diz: Senhor, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão dos meus bens, eu abro mão daquilo que tem motivado e movido o meu coração, para que o Senhor seja o centro da minha história, para que o Senhor, ó Pai, seja aquilo que faça com que eu vou agir da maneira que eu vou agir com a minha esposa, com meu esposo, com meu empregado, com meu patrão, com meu amigo. Pai, que o Senhor seja o centro da minha história, que o Senhor seja quem de fato mova o meu coração, porque Deus, sem o Senhor não há vida, sem o Senhor não há esperança, sem o Senhor não há satisfação, sem o Senhor não há completude, sem o Senhor nós estamos perdidos. Essa deve ser a nossa oração. Que você pudesse concentrar o seu coração no Senhor, que você pudesse identificar, como Phil Newton diz aqui, o que tem te impedido de viver com Cristo? O que tem te impedido de fato ter o tesouro, de ter a pérola preciosa, de ter aquilo que realmente importa, de viver naquilo que realmente importa? Que você possa ouvir essa música, que à medida que você ouça essa música, você possa ir colocando isso diante do Senhor. E olha que maravilha, talvez você esteja sozinho ou com pessoas muito próximas, então extravasa a sua emoção, chora se necessário, grita, berra, ou apenas fale baixinho, mas mostre para o Senhor: Deus, hoje eu identifico são os meus medos que têm afastado de Ti, ó Deus. Eu não tenho confiado no Senhor. Eu descobri que o meu negócio é o meu ídolo. Eu descobri que o meu marido é o meu ídolo. Eu descobri que a minha vida profissional é o meu ídolo. Eu descobri, Deus, que as minhas pérolas na verdade são os meus conhecimentos. Eu descobri, ó Deus, que a minha pérola na verdade são os meus planos. Mas hoje eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo, para que nada mais importe a não ser o Senhor, para que nada mais importe a não ser o Senhor. Nós queremos fazer uma oração. Há tantas pessoas queridas, amadas, pessoas que estão internadas nesse momento, pessoas que estão buscando uma internação.
Entre elas a gente quer destacar aqui a vida do Adailton, irmão do Gaspar, do Heiler, nosso diácono aqui na igreja, e de outras pessoas queridas, que a gente poderia dizer aqui diversos, dezenas de nomes, de parentes e amigos que estão sofrendo nesse momento. Pessoas que nós já destacamos aqui, que têm sofrido porque têm perdido sua fonte de renda, porque têm passado por dificuldades outras que não a doença. Mas nós cremos que tem alguém que nos assiste, que tem alguém que nos vê, que tem alguém que olha para nós com um olhar de ternura, de amor, e que sim, esse Deus nos faz redescobrir quem somos, nos faz ter esperança, mesmo que todos os nossos problemas não sejam resolvidos, ou ainda que todos sejam resolvidos, mas é nele que nós confiamos, e é a ele que nós oramos nesse momento. Por isso eu quero fechar os seus olhos, pedir para você fechar os seus olhos, para a gente orar, para a gente falar com o nosso Pai. Vamos fazer isso nesse momento. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, a vida do Adailton, do Heiler e de outros, ó Pai, que como eles estão internados. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão de graça, usa os teus médicos ali, ó Pai, enfermeiros, todos os profissionais envolvidos na vida dessas pessoas, ó Pai, que têm passado por essa angústia de sofrer por causa dessa doença. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a cura do Senhor, a restauração física plena e completa, ó Pai. Fazemos isso, ó Deus, porque cremos na graça e na misericórdia e na bondade do Senhor. Por isso pedimos a Ti, ó Pai, coloca a Tua mão de poder e reverte todo o quadro, por mais grave que seja, por mais irrecuperável que seja aos olhos humanos, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca a Tua boa mão de graça e ministra a cura do Senhor, ministra a restauração do Senhor, ministra a vida do Senhor, ó Pai, e que esses possam ser restaurados, e assim como testemunhas vivas do Teu poder, proclamar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ó Pai. Nós colocamos também, ó Pai, a vida dos comerciantes, empresários, grandes e pequenos, que têm sofrido, ó Deus, de maneira tão avassaladora. Cuida da emoção, ó Pai, do coração, da mente, desses que têm sido bombardeados, ó Deus, com tantas frustrações, com tantos vai e vem, com tantos projetos que foram cancelados, sonhos que foram frustrados. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca a Tua mão de graça, Pai. Levanta recursos, pessoas, caminhos, portas, que esses não têm visto, não têm percebido, mas que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos use um com o outro como instrumento precioso do Senhor para abençoar os filhos do Senhor, que possamos ser o apoio, o suporte, o consolo, um instrumento Teu. Quero colocar a vida das famílias, ó Deus, dos casamentos, das alianças, ó Deus, que nesse período tem sofrido tanto. Pai, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos quebrados, restaura as alianças, ó Pai, que estão estremecidas. Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua boa mão de graça, ó Pai, porque se não for o Senhor intervindo em nós e sobre nós, se não for o Senhor nos mudando de dentro para fora, se não for o Senhor nos despertando, nos fazendo enxergar o nosso orgulho, ó Pai, nos fazendo enxergar a nossa arrogância, oh Deus, nós estamos completamente perdidos em nós mesmos, perdidos, ó Pai, em nossos tesouros, em nossas pérolas.
mas que o Espírito Santo do Senhor nos desperte de forma tão extraordinária, de forma tão maravilhosa, Pai, que nós possamos olhar para o tesouro que o Senhor tem nos dado de graça, que nós possamos nos apropriar, ó Pai, dessa pérola que o Senhor tem nos dado de graça, ó Pai, e que em nome de Jesus isso nos faça abrir mão de tudo, ó Pai. Até que nada mais importe, Deus, até que nada mais importe, que não seja o Senhor, que não seja um relacionamento vivo com o Senhor, que não seja o desejo sincero e real de estar com o Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.